Pessoal, o que a gente vai começar a trabalhar? Até o momento, a gente calculou, né, medidas de posição, média, mediana e moda, em relação a um conjunto de dados, né, que a gente faz uma pesquisa e calcula média, mediana e moda. Só que tem uma coisa que a gente sabe que é muito importante, que é a maneira como a gente vai levar essa informação para quem precisa compreender, para quem precisa perceber a importância dela. Existem diversas formas de você apresentar dados. Geralmente, o mais comum, né, que a gente vê hoje em dia são as formas gráficas, né? É aquele gráfico em barra, ou um gráfico através de histograma, ou através das linhas de índice. Então, assim, existe uma infinidade de possibilidades de gráficos. Como eu conversei anteriormente, fica muito complicado eu pedir a vocês que todos vocês peguem aí o seu Excel e a gente vai aprender a fazer gráfico, né? Não acredito que seja muito produtivo, tá? A gente tem que ver isso fora da sala de aula, é uma coisa que a gente tem que buscar extra, né? É conhecimento em Excel, tá? Posso até apresentar os gráficos a vocês, onde eu vou apresentar de uma maneira, né, visual, para vocês conhecerem aí visualmente o que isso vai nos proporcionar, mas quero que todo mundo aqui já tenha visto um gráfico na vida, então tem noção do que se trata. O que a gente consegue aplicar, né, de fato, em relação à exibição da organização dos dados, de maneira que seja também de fácil compreensão, né, que a gente não precisa de um conhecimento em Excel para fazer isso, né, são as tabelas. As tabelas são, vou fazer como extremamente presentes em revistas científicas, em artigos, né, TCC, monografia, afins, são presentes em apresentações do cotidiano, tá? E são situações que qualquer pessoa consegue fazer manualmente, né? E que consegue explicar com facilidade o que aquilo representa. Então, tudo que a gente viu até agora, ele tem uma dificuldade enorme. Qual é a dificuldade? São dados que estão expostos e que não estão organizados. A gente até calculou, média, mediana e moda. A gente conseguiu dar números representativos. Mas se fosse para apresentar isso visualmente, como é que você apresentaria isso visualmente? Esse é um questionamento que a gente se faz, né? Então, agora vocês vão aprender a montar, certo? Tabelas de frequência, de distribuição de frequência, e vamos aprender a calcular em cima delas, né? Média, mediana e moda e afins, né? E suas respectivas variações. Por que eu estou trazendo esse dado, essa informação referente a essas tabelas? As tabelas, elas abrangem de uma maneira, digamos que, mais completa, visualmente mais fácil de entender, de compreender o objetivo daquela tabela, e a gente consegue usar uma infinidade de dados no mesmo espaço. O mesmo espaço que a gente vai usar para, sei lá, analisar esse nível de hemoglobina dessas 15 pessoas, é o mesmo espaço que a gente utilizaria para apresentar o dado de 10 mil pessoas. Então, a gente vai começar a compilar as informações e tornar elas apresentáveis. Imagina a gente, né, viu agora ali os dados de 15 pessoas e muito, muito tranquilo, né? Digamos assim, ali a gente lê as 15 e beleza. Mas imagine que aquela mesma pesquisa fosse feita com 10 mil pessoas. Como é que você visualmente ia apresentar aquelas informações? Não é verdade? Então é isso que a gente vai aprender agora, tá bom? Antes de qualquer coisa, eu vou trabalhar com dois tipos de distribuição de frequência com vocês, certo? São as mais comuns, que é com intervalo de classe e sem intervalo de classe. Eu vou explicar direitinho aí qual é cada uma, como é que você escolhe qual usar, eu vou explicar direitinho, mas só para vocês saberem que vão ter dois viés aqui de possibilidades na elaboração dessas tabelas, tá? Antes disso, a gente precisa conhecer alguns termos que a gente vai utilizar dentro da distribuição de frequência. Vamos lá. Ele diz aqui, ó, para encontrar... Certo, Ana Clara. Obrigado. Para encontrar as respostas de uma pesquisa, não basta apenas que sejam feitas entrevistas ou levantamentos de dados. É necessário também que eles estejam organizados de forma a facilitar o entendimento do leitor, que eu estava discutindo com vocês, né? A gente recebe aí dados
gigantescos sobre pesquisas, mas como é que você vai facilitar o entendimento desse material? É o que a gente vai aprender a fazer agora. Antes de qualquer coisa, a gente precisa aprender alguns conceitos fundamentais, né, que a gente vai discutir. Primeiro, dados brutos. A maioria eu já falei aqui, tá? É só para a gente ter um material alinhado, bonitinho sobre isso. O que são dados brutos? É o conjunto dos dados numéricos obtidos após a crítica dos valores coletados. Os seguintes valores podem ser os dados brutos. Por exemplo, vamos imaginar que eu fiz aqui um levantamento com a idade de vocês, de alguns alunos. Só que eu disse, não, tem 45 alunos aqui nessa sala. Eu não tenho condições de ouvir 45, eu vou ouvir 20%. 20%, deixa eu ver que tem coisa aqui, 3, 6, 8. Ah, vou ouvir aqui 18%. Calculei aqui, vou ouvir a idade de 8 alunos. Aí fui lá e comecei a ouvir a idade de vocês, né? 24, 23, 22, 28, 35, 21, 23 e 33. Coletei as informações. Ele só coletado e desorganizado, a gente chama ele de quê? De dados brutos. Nada mais é que o conjunto de números que você obteve após a pesquisa, né? A gente já falou sobre isso. Segunda informação, vem o rol. O que é o rol? Nada mais é do que esses dados organizados. Organizados como? De forma crescente ou decrescente. É o arranjo dos dados brutos em ordem de frequência crescente ou decrescente. Os dados brutos anteriores, né, esses aqui citados, vão ficar da seguinte forma: 21, 22, 23, 23, 24, 28, 33 e 35. Então, a gente já fez isso, né, quando a gente foi calcular a mediana. Então, o rol nada mais é do que os dados organizados, tá? Só para vocês terem conhecimento de termo linguístico. Amplitude total, né, ou range, como ele fala aqui, é a diferença entre o maior e o menor valor observado. Nesse exemplo, quem é o maior número? 35. Quem é o menor número? 21. Então, 35 menos 21, 14. Então, 14 é a amplitude total. Vamos entender o que é amplitude total de uma maneira mais clara. A amplitude total vai se tratar, certo, André? Vai se tratar do tamanho, né, o espaço, digamos assim, o tamanho não, perdão, o espaço que existe entre o menor e o maior número. Então, o que eu posso dizer, por exemplo, nessa situação aí? Os alunos, as pessoas que foram ouvidas nessa pesquisa, possuem um intervalo, uma amplitude, certo? De 14 anos de idade entre o menor, entre o mais novo e o mais velho, tá? Então, a amplitude meio que vai ser o espaço que envolve, tá? O intervalo de informações. Todos os números vão estar ali dentro daquele espaço. Vamos supor que a gente estivesse coletando o peso de crianças, como a gente discutiu outros exemplos. O menor peso era 1,350 kg. E o maior peso foi 4,100. Então, entre 1,350 e 4,100 é amplitude. Quando eu diminuir 4,100 por 1,350, a gente vai encontrar o espaço que representa o tamanho, né, a amplitude, que é a palavra correta é essa, do peso. Nesse caso aí, a gente está falando da idade dos alunos. Não é tipo um ponto médio, porque, vamos lá, deixa eu tentar explicar aqui. Deixa eu correr para o Excel, que o Excel acho que fica mais fácil da gente entender. Espera aí. Que lá eu consigo explicar com mais detalhes, visualmente falando, digamos assim. Deixa eu ver se foi, acho que foi. Aqui a imagem. O que é amplitude? Se lembra que a gente estava analisando aqui, eu vou usar esse exemplo aqui, tá? Se lembra que a gente estava analisando... Deixa eu tirar o colorido, que é colorido demais, né? Desse meu juízo. Peraí. Vamos lá. Deixa eu pegar esses dados aqui, deixa eu descer com eles, tá? Tirar aqui esses totais. Vamos lá. O que a amplitude total vai trabalhar com a gente? Por exemplo, nesse nível aqui de pessoas com diabetes, né, o nível de glicose das pessoas aqui, o que a amplitude total vai trazer? Eu vou chamar a amplitude total aqui de AT, certo? É mais ou menos como a fórmula vai dizer. Vai ser o quê? A forma, o limite superior, maior número, né,
menos o menor número, o limite inferior. De quem? Da amostra, tá? A amostra não é essa daqui, é o grupo 1, até esse aqui. Então, se eu lhe perguntasse assim, o intervalo que representa a amplitude, o tamanho, né? A amplitude que representa a diabetes, né? Desse grupo de indivíduos aqui, o grupo 1 desses indivíduos. Você vai dizer, qual é o maior número trabalhado? Certo, Cauã, sem problema. Então, qual é o maior número que a gente tem aqui no grupo 1? 191,3. Vamos anotar aqui, ó. Limite superior, 191,3. Quem é o limite inferior? O menor número dessa amostra? Aqui, ó, 122,7. A gente vai dizer assim, beleza, o que isso significa? O que essa informação aqui significa? Que todos os números, todos os dados coletados referente à glicose desses indivíduos estão aqui, ó, estão entre 122,7 e 191,3, concorda? São todos os números, certo? Todos os números estão aqui, dentro desse intervalo. Não tem como fugir, tá? É o menor e o maior, não tem conversa. Deixa eu fazer um negócio aqui. Ok? Aí, beleza. Então, qual é o tamanho da amplitude? Qual é o intervalo que existe aqui entre esses dois números? Aí você vai calcular, né? Ó, 191,3 menos 122,7. Só isso e mais nada, tá? Vamos descobrir quanto é 191,3 menos 122,7. Aqui, ó. 68,8. É como se a gente estivesse dizendo que todos os números que estão no grupo 1, certo? Vão estar entre 122,7 e 191,3. Então, quer dizer que essa amostra possui uma amplitude de 68,6. É só o tamanho, tá? Isso aqui você não vai usar agora, não. Diz que não precisa interpretar isso, não. Você só precisa saber o tamanho da amostra. Que todos os números estão entre 122 e 191. Que o espaço entre eles é de 68,6. E a mesma coisa a gente repete com esse outro grupo. Qual é o maior número desse outro grupo aqui? 226,3. Vamos anotar aqui. Limite superior, 226,3. Menor número, 124,7. Então, todos os números estão entre... todos os números estão entre 124,7 e 226,3. Beleza. Qual é a amplitude disso? Vai ser o quê? 120, vai ser 120, desculpa, 226,3 menos 124,7. O resultado disso, vamos descobrir. 226,3 menos 124,7. O tamanho, a amplitude dessa amostra é o quê? 101,6. Então, se a gente não vai comparar, mas se a gente estivesse comparando aqui esses dois resultados, o que a gente poderia dizer? Ó, o espaço, a quantidade de informações, a dispersão das informações do grupo 2 é bem maior do que o do grupo 1. No grupo 1, vai representar o quê? Uma maior concentração de números. Todos os 15 números estão aqui, dentro desse espaço. Enquanto dele, você vê que é um espaço, há uma dispersão maior. Certo? Quando eu falo dispersão, pessoal, eu estou me referindo ao quanto os números estão espalhados. Tá? Você vê que lá no grupo 2, os números estão bem mais espalhados do que o grupo 1. Então, o que significa? Que o grupo 1 tem uma constância maior, certo? Os números estão mais próximos, estão mais agrupados, ok? A gente vai usar já para fazer a tabela, mas essa é só uma informação inicial que eu preciso que vocês aprendam a calcular. Quando eu disser assim, ó, calcule a amplitude total, o que você vai fazer? Pegar o maior número, diminuir pelo menor número e só, beleza? Lá na frente vocês vão entender para que vai servir. Mas, por enquanto, se preocupem só em entender que é calcular o maior menos o menor. Certo?
E então, próximo, classe. O que é uma classe? Ele vai dizer aqui, ó. É cada grupo, é cada um dos grupos de valores em que se subdivide a amplitude total do conjunto de valores observados da variável. Professor, pelo amor de Deus, traduza isso. Vamos lá. A classe nada mais é, pessoal, do que cada linha que uma tabela dessa vai ter. Cada linha aqui, para facilitar o entendimento, tá? Vocês vão entender já já como é que é o cálculo. Mas a classe, quando eu disse assim, ó, vamos dar esse exemplo aqui, né? Identifique a terceira classe dessa tabela. A terceira classe é só se contar aqui. A primeira classe, primeira linha, né? Segunda classe, tá aqui, terceira classe. Terceira classe vai ser o número de nascimentos, aqui no caso, de 2 nascimentos. A classe nada mais é do que a linha a qual vai estar distribuídas as informações, tá? De uma maneira mais, vamos dizer, mais fácil de entender. Limite de classe. Eu já falei aqui um pouquinho, mas... Ah, não, isso aqui é outra coisa, perdão. Limite de classe. São os valores extremos do intervalo de classe. Então, são os valores extremos dentro de cada linha dessa daqui que a gente vai discutir. Vamos dar um exemplo aqui que é muito importante isso que eu vou falar aqui agora, tá? Imagine a seguinte situação. Ele falou aqui, ó. No intervalo de classe 75 barra traço 85, né? Aí ele diz aqui, o limite inferior é apresentado pelo valor 75, é o menor valor apresentado. E o valor 85 é o limite superior. Pessoal, deixa eu parar aqui para explicar uma coisa muito importante, que é sobre leitura de dados. Vou ter que mudar aqui de novo a apresentação. Isso aqui é primordial. Não dá para não aprender isso que eu vou falar aqui agora, tá? Vou criar uma situação extra, certo? Só para vocês entenderem o que é que aquela barrinha significa. Vamos imaginar o seguinte. Vou botar aqui, ó. Atendimentos. Não botar tempo. Duração. Eu gosto de mexer, viu? Duração em minutos. Tá? Eu vou botar aqui. 0. Só montar aqui um exemplo rapidinho, tá? 10. Falaram aqui. Ok. Vou montar aqui um exemplo aqui rápido. É isso, a 20. 20 a 30. E 30 a 40. Pessoal, preste atenção nisso aqui. Imagine que a gente fez uma pesquisa sobre a duração de um atendimento, certo? Em uma unidade hospitalar, por exemplo. Tá? Aí, quando a gente fez o levantamento, a gente fez assim, peraí. Deixa eu até montar uma tabela, que é para ficar bonito. Aqui. 18, 23, 12, 5. Ó, pessoal, imagine junto comigo isso aqui para poder ficar mais fácil de entender. Imagine que a gente fez uma pesquisa com 57 pessoas que foram atendidas em um dia em uma unidade de pronto-socorro, que seja, né? Não unidade aqui no hospital. Aí a gente fez o seguinte, ó. 18 pessoas tiveram como duração, certo? O tempo da consulta entre 0 e 10 minutos, né? O menor tempo possível até 10 minutos. 18 pessoas tiveram essa duração. 23 pessoas tiveram atendimento entre 10 e 20 minutos. 11 pessoas entre 20 e 30 minutos e 5 pessoas entre 30 e 40 minutos. Beleza, isso aqui é uma tabela, tá? Isso aqui é uma distribuição de frequência com intervalo de classe e tal, bonitinha,
demonstrando o tempo, né, utilizado ou aplicado em cada consulta, né, em cada situação aqui que a gente está tratando, beleza? Acho que é tranquilo de entender isso, né? Vamos lá. A pergunta agora é, imagina que a gente tem aqui 57 números, dizendo assim, ó, 8 minutos, 15 minutos, 23 minutos, 36 minutos, e vamos supor que a gente tem aqui os 57 números, referente ao tempo. Vamos lá. Só para você imaginar. Um dos números está assim, ó, 10, o paciente tal, o atendimento dele durou 10 minutos. Aí a pergunta que eu faço aqui a vocês agora, pessoal. Podem errar, fiquem à vontade, é só uma dúvida. A pessoa que durou um atendimento de 10 minutos, ela está incluso aqui, no 0 a 10, ela está incluso dentro dessas 18 pessoas, certo? Ou ela está inclusa nessa segunda aqui, ó, de 10 a 20 minutos. Eu vou explicar ainda como pensar, mas é só para vocês pensarem junto comigo. A pessoa que teve um atendimento que durou 10 minutos, você acha que eles estão nessa primeira classe ou na segunda classe? O que vocês acham? 0 a 10, 0 a 10, beleza. Maioria aí concordando aí, pensando que será a primeira. Beleza, show de bola. Vamos ao entendimento, o que a regra diz, tá? Os livros permitem as seguintes situações. Ó. Vou copiar aqui esse de 0 a 10. Vou colocar aqui ele e as possibilidades, tá? Ele permite que seja assim. Vou mostrar só o que vai mudar de um para o outro, tá? Ele permite que seja assim. E ele permite que seja assim. Ó, vocês concordam que aqui a gente tem 4 situações que, visualmente falando, falam de 0 a 10 minutos, porém os traços, a maneira como os símbolos deles aqui estão apresentados é diferente, né? Ó, um tem uma barra na frente, outro tem só um traço, outro tem um traço e a barra, e o outro aqui tanto tem as duas barras, né, entre eles. O que cada um desses aqui significa? Cada um desses aí, pessoal, tem uma forma de leitura da informação. Para adiantar, eu só quero que vocês aprendam um, certo? Que é esse aqui, é a barra, certo? A barra e o traço na sequência, né? Deixa eu procurar aqui no material se está em qual. Não, tá só aqui mesmo. Mas vamos lá. O que isso aqui vai representar? Ó? O 0 com a barrazinha do lado, vou botar assim, ó, significa que o 0 minutos, né, está incluso nesse grupo, nessa classe. Aí, vamos diminuir aqui o zoom para ficar fácil de enxergar. Beleza, professor. Mas o 10, que você me perguntou, tá ou não tá? Pessoal, aí vocês vão anotar isso aí para não esquecer, tá? Ó, a barra significa inclusão do número. E o traço, e sem a barra, a ausência da barra, né? Só o traço, significa exclusão do número. Então, o que significa, então, nessa situação aqui, nessa primeira? Significa que os números que vão estar aqui, os 18 números que vão estar aqui, vão ser números entre 0 e quem? E 9. Por que entre 0 e 9, professor? Porque não tem uma barra no 10, então significa que é um número a menos do que ele. Tá? Então, 0 a 9. Ah, professor, e essa segunda aqui, então? Deixa eu só tirar isso daqui, pessoal, bem rapidinho, que eu explico já esses outros. Essa segunda aqui, então, de 10 a 20, quais são os números que vão estar aqui nessa classe?
são os números entre... A barra não está do lado do 10, aqui, ó. A barrinha não está do lado do 10, significa que o 10 vai estar incluso, tá? Então, vai ser o quê? Números entre 10 e o 20 está lá no final, mas o 20 está sem uma barra, né? Então, entre 10 e 19. Deixa eu tirar isso daqui e trazer para lá. Aqui, ó. Certo? Aqui, então, você quem? Nessa terceira classe, vai ser quem? Vão ser números entre 20, que está ao lado da barra, e o 30 não pode entrar entre 20 e 29. E, consequentemente, aqui no final, né, ó, os números entre 30 e... Aí você vai, professor, entre 30 e 39, na última, pessoal, você desconsidera a informação porque é uma questão de lógica, tá? É ir para ir até o final, entre 30 e 40. Deu para entender o que a barra significa, o que a ausência da barra significa? Então, vai ser a segunda coluna, perfeitamente, Gisele, tá? Então, a lógica que eu preciso que vocês entendam é essa. Por quê? Porque eu só vou trabalhar essa com vocês. Certo? Então, nesses outros aqui, quando vocês verem numa revista isso aqui, significa o quê? Que vão ser números entre, nesse primeiro exemplo, tá? Entre 1 e 9. No segundo, ó, que só tem barra de um lado, ó, entre 1 e quem? A barra não está do lado do 10? Então, entre 1 e 10. O 10 vai estar incluso. Nesse terceiro aqui, ó, vai estar quem? Todo mundo, né? Ó, entre 0 e 10. A barra significa, como eu disse aqui, ó, a barra significa a inclusão, e a ausência da barra, né, que é só o traço, você pode botar aqui a ausência da barra, também satisfaz a situação. Exclusão. Todos os modelos, todos os exemplos que a gente vai trabalhar, pessoal, vão estar assim, certo? Então, por exemplo, vou fazer aqui um exemplo rapidinho para a gente. Ó. Deixa eu pegar isso aqui. Para cá, deixa eu tirar aqui esses números. Esse colorido aqui, peraí. Tirar isso aqui. Imagina o seguinte, ó, que aqui é a pesquisa, tá? Ó. A pesquisa tá assim. Deixa eu só diminuir esse F aqui, para estar agoniado. Imagina que a gente fez a pesquisa e os números estão assim, ó. 6, 8, 11, 16, 19, 20, 23, 20, sei lá, 31, 35. Eu vou botar o 40, que é para servir como exemplo. A gente tem aqui quantos números? A gente tem aqui 10 números. Como é que você iria distribuir isso lá? O número 6 entra onde? Aqui, né? Entre 0 e 10. Até deixar ele aqui do lado, para ficar mais fácil o entendimento. O número 8 entra onde? Também aí, ó. Entre 6, 0 e 10. O número 11. O número 11 vem para cá, ó, né? Entre 10 e 20. O número 16, aqui também. O número 19, aqui também. O número 20, a gente fica na dúvida, né? A segunda ou a terceira? A barra inclui o 20 aqui, né? Ó. Aqui entre 20 e 29, aqui seria, né? O número 23, aqui também. O número 31, esse último, né? E tanto o número 35 como o número 40 também nesse último. Ah, professor, mas não tem a barra do lado do 40. Mas a gente tem que destinar a informação. E ela é a última classe, não tem mais o que fazer, tá? Então, a gente vai contar agora. Quantos números vão estar aqui na primeira classe? O 6 e o 8, 2 números. Quantos números vão estar entre 10 e 20? 1, 2, 3 números. Quantos números estão entre 20 e 30? 2 números. Quantos números estão entre 30 e 40? 3 números. Está aqui, ó. Vocês formaram a sua tabela. Ao invés de você ter que mostrar esses 10 números, você só precisa mostrar isso aqui, ó. Tá aqui sua tabela. 2 pessoas tiveram atendimento entre 0 e 10 minutos, 3 entre 10 e 20, 2 entre 20 e 30, 3 entre 30 e 40. Deu para entender a questão da barra, pessoal? Quando é que vocês vão incluir um número ou não dentro de uma classe? Deu, né? A barra inclui, a ausência da barra exclui, tá? Isso está aqui, ó, isso está no material, é porque no material ele está num linguajar um pouco diferente. Mas ele fala aqui, ó. Opa, que eu mudei. Deixa eu mudar aqui, ó.
a apresentação. Quem não entender, avisa, pelo amor de Deus. Aqui. Vou fixar aqui o material. Aqui no material ele fala. Aqui ele diz assim, ó. No intervalo de classe entre de 75 a 85, o limite inferior é representado pelo valor 75, pelo valor 75, inclusive, né, ele está incluso, e o valor 85 apresenta o limite superior, exclusivo. Então, ele está excluso do intervalo de classe, tá ok? Então, outra coisa que vocês vão precisar aprender lá para frente é o cálculo do ponto médio. O ponto médio do intervalo de classe. É o valor que representa a classe para o cálculo de certas medidas que lá na frente a gente vai calcular, certo? Eu vou ensinar vocês a calcular. Lá na frente a gente vai precisar saber o que é ponto médio. Na distribuição de frequência com dados agrupados em intervalos de classe, considere-se que os dados se distribuem de maneira uniforme no intervalo. Sua fórmula é bem simples. Ó. Limite superior menos inferior dividido por 2. Vamos para a prática? Gosto de mostrar na prática. Vamos aproveitar o exemplo que a gente estava. Certo? Vou pegar aqui bem rapidinho para vocês entenderem o que é o ponto médio. Eu mostrei já o que era ponto médio naquela hora, mas aqui ele vai seguir, exatamente a mesma lógica, tá? Você vai precisar calcular. Como é que vai funcionar esse cálculo? O que a fórmula do ponto médio diz? Vou botar aqui, ponto médio. A gente fazer o cálculo bem direitinho. Ponto médio. Ele diz o seguinte, a fórmula é o seguinte, limite superior menos limite inferior, fecha parênteses, depois divide tudo por 2, certo? Aí vamos lá. O que é o limite superior? É o maior número desse intervalo. Quem é o maior número desse intervalo, não é 10? Então vai ficar como? Deixa eu só botar aqui o negócio. Separado, que é para vocês não terem dúvida. Peraí. A fórmula é essa, tá? Fórmula do ponto médio. Então, quem é o limite superior? É o 10, é o maior número. Menos o limite inferior, quem é o menor? Quem é o número aqui na classe? Não é 0? É 10 menos 0 sobre 2. Pessoal, aqui fica bem tranquilo, né? Ó, 10 menos 0 é 10. 10 dividido por 2 é quem? 5. O 5 é o número que vai representar o ponto médio dessa classe, certo? O próximo, mesma conta. Tá? Ó, vai repetir aqui a fórmula. Qual é o limite superior aqui dentro dessa segunda classe? É 20? Então, vamos lá. Ó. Limite superior, 20. Quem é o inferior, não é 10? O menor número que vai estar ali, não é 10? 20 menos... Opa! Vou chutar a data. 20. 20 menos 10. 20 menos 10 é quanto, pessoal? 10, né? 10 dividido por 2 dá o quê? Tá errado isso aqui. A fórmula lá vai estar errada, quer ver? Dá 15 é mais. Eu estou fazendo menos, mas é mais, pessoal. Quer ver? Tá errado. Tá errado. A fórmula lá tá errada, tá, pessoal? Com certeza. Deixa eu explicar a vocês o que está errado. Perdão. É 10 mais 0. Desculpa. 10 mais 0, 10. 10 dividido por 2, 5. Aqui, ó. 20 mais 10 dá 30. 30 dividido por 2 dá o quê? 15. Por quê? Ó? O que é um ponto médio? Um ponto médio, né, seria aí a representatividade da metade. Qual é a metade entre 0 e 10? 5, né? Qual é a metade entre 10 e 20? 15. Entre 20 e 30, vamos calcular, ó. Errado na forma, tem que corrigir. Perdão. Quem é o ponto maior da terceira classe? 30. E o menor? 20, não é? 30 mais 20 dá 50. 50 dividido por 2, 25. É a metade entre 20 e 30 vai ser 25. Aqui, do mesmo jeito, 30 mais 40 dá o quê? 70, né? 70 dividido por 2, 35.
Eu estou ensinando isso aqui porque lá na frente vocês vão precisar calcular ponto médio, tá bom? Mas é só encontrar metade do caminho aqui dentro do intervalo de classe. Ok? Quando a gente for aplicar isso, eu vou calcular com vocês também bem direitinho. Estou só apresentando. Mas aqui está errado mesmo. Deixa eu mudar aqui o slide, a apresentação. Botem uma observação aí no material de vocês, tá, pessoal? Ele vai dizer aqui, ó. A primeira etapa, a gente vai fazer aqui o primeiro modelo, certo? A primeira etapa, após o levantamento dos dados, é organizar uma tabela contendo todas as variáveis e suas respostas. Mas isso ainda não é o suficiente, é preciso que com esses dados todos reunidos, montar uma tabela de frequência, ou seja, montar uma tabela para cada variável. Nessa tabela, primeiramente, são contadas as ocorrências de cada um dos valores da variável estudada. O resultado obtido é chamado de frequência absoluta e é indicado pela letra FI, tá? Se lembra que a gente viu que era frequência absoluta, que frequência absoluta nada mais era do que um número inteiro que representasse a contagem deles. Então, vamos fazer aqui o exemplo, né? Eu vou fazer o seguinte, aqui já está respondido, então deixa eu ir para o Excel de volta, que no Excel a gente vai fazer o quê? Montar um passo a passo, que é para vocês não terem dúvida de como elaborar, de como produzir, né, essa tabela. Deixa eu vir aqui de volta. Excel ok. Vou puxar a informação. Agora vem. Mais uma vez, vamos simular simular aqui um cenário. Vamos lá. Exemplo que eu coloquei lá para a gente trabalhar, certo? Diz aqui o seguinte. No quadro abaixo, está indicado o número de nascimentos diários em uma maternidade em um determinado mês. Então, seguinte, pessoal. A gente tem aqui 3, 6, 9, 10, 30. Os 30 dias de um determinado mês, certo? Que falam, deixa eu abrir minha câmera aqui para a gente conversar sobre isso. 30 dias de um mês que fala sobre a quantidade de crianças que nasceram na maternidade. A pergunta é, você acha, né, que essa informação aqui, desse jeito, nesse estado, né, vou chamar nesse estado é fogo, você é capaz de entender alguma coisa referente aos nascimentos nessa maternidade? Você vai dizer, pô, é impossível, professor, tá tudo desorganizado, não tá legal, né? Tá tudo, né, grosseiro, não dá para trabalhar assim. Aí vamos lá, ó. Então, o que a gente vai fazer? O resultado da pesquisa a gente já tem, tá aí, ó. O dado bruto, né? O que é o dado bruto? É o dado coletado. O dado coletado da pesquisa a gente já tem. Então, o primeiro passo que a gente vai fazer é o quê? A maioria das vezes eu já vou dar isso aqui feito, tá? Mas vocês precisam conhecer como é o procedimento. Botar aqui, ó, passo a passo, elaboração de tabela de distribuição de frequência. Aqui eu já vou frisar, tá? Sem intervalo de classe. Depois eu digo a vocês a diferença bonitinho. Sem intervalo de classe. Eu vou ensinar depois a vocês por que eu já sei que seria assim, tá? Então, primeiro passo. Primeiro passo, elaborar o rol. O que é o rol, pessoal? Organizar os dados em ordem crescente, certo? Nesse caso aqui, dá até para fazer 100, tá bom? Mas eu, particularmente, aconselho sempre elaborar em ordem crescente, que pode ser que precise futuramente.
E geralmente precisam. Vamos elaborar, então? A gente tem aqui os resultados, que eu sempre aconselho a vocês fazerem isso antes de qualquer coisa. Analisem visualmente. Eu vou até mudar o primeiro passo. Vou mudar, tá? Primeiro passo. Análise visual dos dados. E vocês vão se fazer uma pergunta, tá? Vou até botar aqui na frente. Os dados obtidos se repetem ou não? Por que eu estou perguntando isso? Porque isso aqui vai ser o divisor de águas lá na frente, em decidir se vamos trabalhar com intervalo de classe ou sem intervalo de classe, tá? Nesse caso aqui, a resposta é sim. Vou botar aqui, ó. Sim. Se os dados se repetem com uma certa frequência, então a gente vai trabalhar o quê? Com uma distribuição de frequência sem intervalo de classe. Beleza. Segundo passo. Já isso começa a fazer mais sentido, tá? Elaborar o rol. Vamos elaborar o rol. Se quer elaborar o rol, colocar os números do menor para o maior, né? A gente tem aqui um 5. Deixa eu ver como é que fica mais fácil a gente fazer isso. Eu vou anotando de acordo com o que... Como eu estou vendo que todos os números são entre 0 e 5, ó, a quantidade de partes de nascimentos entre 0 e 5, a gente está vendo que visualmente aqui dá tranquilo para a gente organizar, né? Então, vamos lá. 3, 4, 5. Bota aqui 5 aqui, porque é o primeiro número que aparece, né? O segundo número aqui é um 2, depois é um 3, depois é um 1, depois é um 4, depois é outro 4. Eu vou botar o 4 embaixo, que é para a gente poder fazer a contagem disso, tá, pessoal? Depois é um 3, aí duas vezes o número 2, esqueci de botar o 0. Depois é um 0, vou escrever 0, porque senão o Excel não vai entender. Aí agora começa, ó, outra vez o número 2, outra vez o número 4, o número 3, estou só organizando o número 2, o número 1, o número 3, o número 4, o número 5, o número 3 e o número 4. Depois vem o número 2, o número 3, já na última linha, o número 1, o número 4, o número 5, o número 4, o número 2, o número 4 de novo, e o número 2 duas vezes. Dá trabalho? Dá trabalho. A gente tem aqui, ó, 30 números, que se a gente fosse organizar numa fila, né, num rol, estaria o 0 uma vez, 3 vezes o número 1, essa quantidade, deixa eu ver quantas vezes o número 2. 9 vezes o número 2, 6 vezes o número 3, 8 vezes o número 4 e 3 vezes o número 5. Então, assim, isso aqui é um rol. Óbvio que eu fiz aqui de um jeito mais prático, né? Mas a gente poderia montar aqui exatamente nessa sequência, né, desse mesmo formato, perdão. Se fosse para montar daquele mesmo formato, ó, ficaria como assim? Ó, o 0 aqui, né? Ficaria o 0 aqui. O número 1, 3 vezes. Aí viria o número 2, 9 vezes, eu disse, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí o número 3, 6 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O número 4, 8 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E o número 5, 3 vezes. Aqui, ó. Também está formado o rol aqui, bonitinho, que são os dados organizados. Então, beleza. Elaborado o rol, o que a gente vai fazer agora? A gente vai entender que existem variáveis que estão sendo analisadas. Que, como está bem claro aqui, a gente está estudando o quê? A quantidade de partes. Do jeito que está aí, você já monta a sua tabela.
Tal. Vou botar aqui, terceiro passo. Definição das informações que serão apresentadas na tabela. Quais são as informações que a gente tem aqui? Número de partos, número de partos. Aqui, para mim, óbvio que no Excel é mais fácil de montar uma tabelinha, né? Mas a gente vai fazer isso aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Só um desenho, tá? Classe. O que é a classe? É cada linha, né? Que eu disse que teria. Quantas linhas vão ter na tabela? Eu nem exijo muito isso aqui, não, tá? Eu faço só por organização. Qual é a informação que vai aparecer? Número de partos. Certo? Opa, foi demais. Quais são as possíveis respostas que a gente tem aqui para o número de partos nessa maternidade? A gente tem 0 partos. O 0 não fica, peraí. 0 partos. Oh, meu filho, não faça isso comigo, não. Só um minuto. 0. Deixa eu botar esse em texto antes que eu infarte. Foi 0. Teve dias que tiveram um parto, dias que tiveram 2 partos, dias que tiveram 3 partos, 4 partos e 5 partos, né? Ó. São 6 classes, então. Perdão. São 6 possíveis respostas, né? E aqui a gente chama de FI, tá? Mas o que esse FI de fato chama? É a quantidade de dias. É a frequência, né? Vamos chamar aqui de frequência absoluta, como ele falou. Frequência absoluta. É a quantidade de vezes que cada uma dessas coisas aqui aconteceram. Quantas vezes não teve nenhum parto? Aqui, ó. Só uma vez. Vou botar aqui, então. Uma vez, 0 partos. Quantas vezes aconteceu apenas um parto? 1, 2, 3 vezes. Vou marcar aqui, vou pintando para não me perder, tá? 3 vezes um parto. 2 partos foram quantas vezes? Acho que foi. Vou tentar diminuir aqui. Para ver se eu consigo ver tudo. Vamos lá. 2 partos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vezes, 9 dias, 2 partos. 3 partos, quantos dias? 1, 2, 3, 4, 5, tem mais um aqui, ó. 6 vezes, 3 partos. 4 partos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes. 8 vezes 4 partos. E por último, né? 3 vezes 5 partos. Vamos somar isso aqui para calcular. Bateu direitinho uns 30 dias, ó. 30 dias bem direitinho. Então, o que a gente conseguiu aqui agora, ó? Montar uma tabela, certo? Que represente o número de partos nesse local, de uma maneira que qualquer pessoa consegue entender, né? De uma forma fácil, de fácil entendimento, tá? Que é muito mais fácil do que isso aqui, ó. Do que esses números avulsos e desorganizados. Então, aqui é a primeira coisa que a gente vai aprender. A gente vai aprender a analisar isso aqui ainda, entendeu? Vai analisar isso, tá? Mais pra frente. Mas agora eu preciso que vocês tenham a convicção que, ó, eu sei montar uma tabela. E tá aqui. É só isso? É só isso. Sua tabela tá pronta. Você organizou os dados, descobriu quantas vezes cada um se repetiu, e você consegue apresentar um dado, uma tabela de fácil interpretação, né?
Para qualquer pessoa. Qualquer pessoa consegue entender isso aqui. A maioria das vezes a gente não encontra isso, tá? Por que a gente não encontra isso? Porque a galera não. Como é que eu falo? A galera não vai precisar explicar o que é uma classe. Então, para não precisar explicar o que é uma classe, geralmente a turma não bota, né? Eu boto porque eu gosto de ser organizado, tá certo? Mas a tabela que visualmente vocês apresentariam seria essa daqui, ó. Tá? Número de partes, entre 0 e 5, nenhum ou até 5, e a quantidade de vezes que isso aconteceu em determinado mês. Deu para entender, pessoal, como é que monta aí essa tabela? Tranquilo, né? É só contagem, né? Na verdade, é organização. É pegar o número, organizar bonitinho para poder depois montar a tabela. Né? São só esses passos? Só. Bem prático. O que vai dar mais trabalho é esse outro agora, mas esse aqui é muito simples, não tem erro não. É o ponto mais fácil que tem na prova, é esse aí. Eu faço tudo isso aqui porque eu tenho que mostrar a vocês, né, como é que a coisa desenrola, tá? Mas a gente sabe muito bem que dava para montar isso aqui sem ter organizado, né? Daria também. É mais arriscado? Muito mais arriscado. Por isso que eu não faço. Vamos lá. Continuando o material. Tem que mudar. Pera, estou projetando outra tela. Agora a gente vai aprender a fazer essa mesma tabelinha. Se lembra aquela tabelinha que eu fiz aqui agora para vocês? Com 10 minutos, atendimento, 20, 30, você lembra? Vocês vão aprender a fazer aquela ali agora, tá? Com um intervalo. Intervalo é o espaçozinho entre os números, né? Vamos lá. Intervalo de classe, como é que funciona? Aqui, ó, pessoal, tem a questão está respondida lá para vocês, ó. Se vocês quiserem estudar, tá com o material respondido lá, tá? Intervalo de classe. Aí é o que ele vai falar. Ó. Nem sempre será possível escrever todos os valores que uma variável da pesquisa pode assumir. Geralmente, quando elas são quantitativas, né? Por isso, esses valores são agrupados entre si, formando o chamado intervalo de classe. A primeira preocupação que temos na construção de uma distribuição de frequência é a determinação do número de classes e, consequentemente, da amplitude e dos limites dos intervalos de classe. Vou explicar aí como é que você vai delimitar cada um, né? Quando o resultado não é exato, temos que arredondá-los para mais. Vou explicar isso aqui também. Outro problema que surge é a escolha dos limites dos intervalos, os quais deverão ter tais que forneçam, na medida do possível, para pontos médios, números que facilitem os cálculos, né, que são números inteiros, números naturais. Suponha que tenhamos feito uma coleta de dados relativa a estaturas, de 40 alunos, que compõem uma amostra dos alunos de um colégio A. Pessoal, pense junto comigo agora. Na questão, no exemplo passado, se lembra que eu disse assim, ó, primeiro passo, identificar se os números se repetem ou não. Você lembra que eu pedi para... Eu até mudei lá a sequência, não foi? E botei isso. Por quê? Naquele exemplo lá, a gente viu os números se repetindo e dizia, pô, só tinha lá 6 respostas, perdão. Só tem 6 respostas diferentes. Nesse exemplo aqui, olha como o cenário assim muda completamente. Você vê que um resultado ou outro se repete. Mas olha a quantidade que tem de resultados possíveis. Vamos ver aqui para a gente ter uma noção. 150 aparece uma vez, 151 uma vez, 152 duas vezes, uma vez também, perdão. 153 uma vez, 154 uma vez, aí 155 apareceu aqui 4 vezes, 156 3 vezes, 157 uma vez. Então, assim, os números se repetem, mas são poucos. Se a gente fosse montar uma tabela aí, imagina que montar uma tabela, cada número desse, assim, com 1,50 m, um aluno. Com 1,51 m, um aluno. Que é usando a lógica lá que a gente aplicou na situação passada, né? Ia ficar uma tabela gigante, sem noção, né? Ficaria absurdo montar essa tabela. Se a gente fosse montar, eu vou montar para vocês entenderem o porquê que fica absurdo. Eu gosto sempre de exemplificar, para vocês entenderem o porquê que é inviável. Que vocês vão ter que perceber que é inviável, né? Vocês vão ter que entender, pô, não dá.
Não dá, não tem condições, não tem como montar uma tabela desse tamanho. Visualmente falando, não é funcional, né? Então, vamos imaginar aqui o seguinte, deixa eu ver se já abriu o Excel. Abriu. Vamos botar aqui altura e frequência, né? Que é a quantidade de vezes. Lá ele diz assim, ó, 1,50, deixa eu ficar indo e voltando. 1,50, uma vez, vou botar aqui, uma vez. Vou tirar isso aqui de novo. Nossa, que eu não acabo. R$150 vai aparecer uma vez. Aí vai ter lá. Já era bom trazer um exemplo para vocês, né? Deixa eu tentar trazer um exemplo aqui para vocês. É legal. Para vocês entenderem comigo, rapidinho, o quanto é sem noção tentar montar uma tabela nesse outro formato. 151, 1,51, né? 151 centímetros, uma vez. 152, uma vez. 153, uma vez. 154, uma vez. 155, 4 vezes. 156, 3 vezes. Opa! Perdeu aqui o fio da meada. 157, uma vez. 158, duas. Vocês já estão vendo que não tem noção, né? 160, 5. 161, 4. 162, duas vezes. 163, duas vezes. 164, três vezes. 165, uma vez. 166, uma vez. 167, uma vez. Meu Deus. 168, duas vezes. Perdi lá. 169, uma vez. 1,70, uma vez. 1,72, uma vez. E 1,73, uma vez. Não tem lógica, né, pessoal? Não dá para chegar e dizer que está aqui a tabela que está analisando a estatura de 40 alunos. Sem condições, pessoal. Assim, foi mal, perdão. Apertei no lugar errado aqui. Sem condições total, né? Não tem lógica nenhuma você apresentar para ninguém essa tabela. É totalmente sem sentido. Então, por isso, vocês vão aprender agora, né, a elaborar uma tabela com distribuição de frequência. Lembre-se, quando eu disser assim, ó, elaborem uma tabela de distribuição de frequência. Primeira coisa que vocês vão se perguntar é com intervalo de classe ou sem intervalo de classe. Aí vocês vão analisar isso aqui, ó. Tem sentido isso aqui? Não tem. Isso aqui tem sentido? Não, isso aqui tem sentido. Tá aqui bem bonitinho, não tem nada de absurdo, tá tudo tranquilo aqui, dá pra gente trabalhar. Mas isso aqui, você sabe que é inviável. É um absurdo. É como eu digo, analise, primeiro passo disso aqui, ó, analise os dados, se eles se repetem ou não, tá? Nesse caso aqui, ele se repete, mas não o suficiente para apresentar uma tabela assim. É sem noção, não existe, né? Vamos lá. Deixa eu excluir isso aqui. A gente tem que apresentar uma coisa, né, visualmente mais interessante. Então, lá no material, deixa eu ficar puxando lá o material. Melhor do que eu ficar mudando projeção direto. Deixa eu puxar aqui o que tem lá. Deixa eu guardar isso aqui. Deixa eu puxar o material. Lá eu boto também esse passo a passo. Lá eu já deixei esse passo a passo pronto, viu? Para vocês terem onde se socorrer. E é bem tranquilo. Ele vai botar aqui o seguinte. Primeiro passo. Determine o menor e o maior número, o maior valor, né, para o conjunto. Quem é o menor valor? 150. Beleza. Quem é o maior valor? 173. Vai se repetir o que eu vou falar agora, tá? Porque, na verdade, nem precisava. Então, próximo passo diz o quê? Delimite o limite inferior da primeira classe.
vamos lá. Ele diz aqui o seguinte, que deve ser igual ou ligeiramente inferior, muita atenção nisso, tá? Ligeiramente inferior ao menor valor das observações. Ele escolheu aqui, o LI, 150. Pessoal, pensem junto comigo, tá? Eu acho que isso aqui também é subjetivo, tá? Eu não quero gerar uma discussão sobre isso, mas eu acho que tem coisas que dá pra gente discutir de boa. Tipo, quando a gente vai ver uma tabela, e a gente vê assim, valor inicial, por exemplo, da estatura dos caras, 1,50 m. Imagina que ao invés de ser 1,50 m, fosse 1,52 m. É mais interessante começar uma tabela com o número 1,50 ou com o número 1,52? Visualmente falando, é 1,50. Tá? Mas se você começar com 1,52, também não está errado. Então, o que eu vou, então, mas quais são as opções que eu vou dar aqui para vocês, tá? Vamos trabalhar o pé da letra. O que o pé da letra diz? Usar exatamente os números que estão aí. Eu não gosto, mas primeiro eu preciso ensinar vocês, e depois que a gente fizer 1, 2 exemplos, a gente vai dizer, não, agora eu já consigo mudar esse número, deixar um número mais bonito, como diz o outro, certo? Então, primeiro a gente vai entender o quê? Como é que funciona no pé da letra, e depois a gente começa a discutir, poxa, professor, e se eu não tivesse começado com 51, tivesse começado com 50? Teria ficado mais interessante, e a gente vai discutir sobre isso também, tá bom? Por isso que eu boto aí esse segundo passo, que é delimitar esse número, né? Quem vai ser o limite inferior da primeira classe, tá ok? E ele também vai fazer agora na sequência com o limite superior. No limite superior, o que ele diz aqui, ó, é porque isso aqui é um rascunho, Nicole. É um rascunho que eu uso para todas as minhas aulas, aí geralmente fica meio, não fica bacana, sabe? Fica meio estranhozão, tudo meio perdido. Você vê que eu mexo muito, né? Aí não sei se fica legal para mandar isso para vocês. Até porque isso aqui é só o que tem lá no material, entendeu? Tem exatamente isso lá no material de vocês. Igual. Só estou copiando e colando aqui, tá? Porque lá tá organizado. E aqui você vê que eu faço essa bagunça toda, né? Mas tem lá, você pode abrir o material que você vai ver, que tem igual do que eu estou colocando aqui, certo? Então, o que ele vai dizer? Delimita o limite inferior e agora definir o limite superior, que deve ser igual, mais uma vez aqui, ó. Se lembra que no passado é ligeiramente inferior, esse aqui é ligeiramente superior ao maior valor das observações. Nesse caso aqui, ó, a maior é 1,73. Eu arredondaria para 1,75. Subir um pouquinho só para ficar com um número bonito, 1,75. Mas eu vou trabalhar com 1,73, que é para poder, tipo, deixar à vontade como vocês vão trabalhar. Eu vou seguir ao pé da letra. Mas, num ambiente de trabalho, eu com certeza usaria 1,75, tá bom? Só para que vocês conheçam a minha ideia. Então, vamos lá. O quarto passo. Definir o número de classes. A gente vai chamar de K, né? O que são as classes, pessoal? Aqui, ó, esse número de linhas que a gente vai ter aqui na tabela, certo? Agora, aqui aparece uma coisa que não dá nem para chamar de fórmula, mas que vocês têm que levar em consideração. Ele diz aqui o seguinte: definir o número de classes que será calculado usando a seguinte fórmula. Ele bota assim, ó, K raiz quadrada de N. Nesse caso, quem é N? N é a quantidade de elementos que a gente tem, né? Quantos números a gente tem aqui? 40 números a gente tem aqui, né? Então, vai ser raiz quadrada de 40, que vai ser igual a 6,32. Vou parar aqui que a gente vai conversar sobre isso. Pessoal, se lembra que eu falei que algumas calculadoras teriam dificuldade nesse momento? Pois é, chegou o primeiro momento onde a calculadora sente dificuldade. A calculadora simples, ela não tem a opção de calcular raiz. Enquanto essa científica, ela tem. Nessa científica, você bota assim, raiz 40, aperta igual, vai aparecer 6,32. Se eu não me engano, é desse jeito. Minha calculadora não está aqui, né? Mas, nesse momento, a gente precisaria dessa calculadora. Ah, professor, não tem como fazer na minha? Tem. Primeira coisa que você vai ter que fazer, compreender a propriedade. Deu certo, você testou aí, Carlos, na calculadora? Raiz, botou 40, apertou igual, saiu 6,32, né? Show de bola. A minha memória ainda está funcionando.
Show de bola. Então, assim, quando você não tem essa calculadora, você faz assim, meu irmão, o que é uma raiz quadrada? Raiz quadrada é um número que multiplicado por ele mesmo vai gerar determinado resultado. Por exemplo, 2 vezes 2, 4. Então, a raiz de quadrado de 4 é 2. 3 vezes 3 não é 9. Então, a raiz quadrada de 9 vai ser 3. 4 vezes 4 não é 16. Então, a raiz quadrada de 16 é 4. 5 vezes 5 não é 25. Então, a raiz quadrada de 25 vai ser quem? 5. 6 vezes 6 não é 36. Então, a raiz quadrada de 36 vai ser quem? Vai ser 6. Vamos parar aqui para pensar junto comigo. Isso aqui eu estou fazendo de cabeça, que é uma maneira que você pode fazer se você não tiver a calculadora. Você vai ter que sair fazendo, né? Ó. 6 vezes 6 é igual a 36. O próximo é quem? 7 vezes 7 é igual a 49. Mas pensem bem, no nosso exemplo, né, no exemplo que a gente está trabalhando aí, a gente nem tem 36 elementos, nem tem 49. A gente tem quem? 40, né? Então, a gente teria que descobrir um número entre 6 e 7 que multiplicado por ele mesmo chegasse perto de 40. Ah, vamos fazer um teste aqui, ó, só para vocês entenderem como seria, como dá trabalho manualmente. 6,2 vezes 6,2 dá quanto? Aí, vamos descobrir. Aqui embaixo. Dá 38,4. Ah, professor, não é 40, mas é bem pertinho. Acho que dá para usar aqui 6,2. Dá, porque a gente não vai usar 6,2, a gente vai ter que arredondar. Então, só para exemplificar o porquê da calculadora dá mais trabalho, né? A calculadora simples. Então, se você sabe que o número é a raiz de 40, deixa eu botar aqui, raiz de 40 é igual a 6,32, aí eu dou a seguinte opção aqui no texto, né? Opa. Eu dou a seguinte opção aqui no texto. 6,32, eu arredondei para 6, aproximadamente 6. Vamos lá. Por que eu arredondei para 6? Lembre-se, tabelas, elas não podem ficar extensas demais. Então, quando eu digo assim que vou trabalhar com 6 classes, eu estou dizendo que vou trabalhar ela com 6 linhas. Eu sempre tento trabalhar com a menor quantidade de linha possível. Por quê? Para não ficar visualmente desgastante. Tá? Poderia arredondar para 7? Poderia, mas eu geralmente, nesse momento, ó, pessoal, muito cuidado, tá? É muito cuidado que eu vou falar agora. Eu só arredondo para baixo, por quê? Porque é para definir um número de classes, para tentar ter uma tabela mais enxutazinha, tá bom? Por isso que eu estou escolhendo aí essa situação. Mas vamos lá. A calculadora aqui você vê que dá para resolver, né? Dá um trabalhozinho, mas dá para sanar a problemática. Aí vamos lá. Já conhecemos o número de classes. Vamos ao próximo passo. O próximo passo diz o seguinte, ó. Conhecido o número de classes, define-se a amplitude de cada classe. Certo? Alguém falou? Não, né? A amplitude de cada classe. Aqui, infelizmente, a linha não apareceu. Mas a fórmula é o seguinte, ó. Tá vendo assim? Tem esse alfazinho aí, tem um A, né? Vou botar aqui embaixo para a gente não se perder. A é igual a LI menos LI minúsculo. Legal, peraí, que não tá do jeito que eu quero. Isso aqui sobre K. Na verdade, eu passei LS e LI. Deixa eu botar o LS e o LI que é melhor. É o que a gente conversou e eu tô botando aqui. É a mesma coisa, na verdade, não muda nada. Quem é o limite superior que você definiu que seria o último número lá da nossa tabela? Não foi 173? Vamos botar aqui, ó, 173. Menos, quem é o menor número? Que a gente definiu, 150, né? Menos 150. Isso aqui sobre K. Quem foi que você definiu que seria K agora? K, a gente acabou de fazer aqui, ó. K, a gente fez agora, não foi? Ó, que a gente disse que K era a raiz quadrada de N, não foi? Ó, K, se perder. Foi a raiz de N. Que ficou como?
Raiz de 40, não foi? Tá, Jéssica, eu vou voltar. Só um minutinho. Só vou adiantar isso aqui, para o passo a passo. Que eu arredondei para 6. Ó, vamos voltar, certo? Jéssica, você entendeu até onde a gente encontrou que a quantidade de classes seria 6? Entendeu? Que foi a passada que eu expliquei, o minuto passado que eu falei. Ó, então beleza, vamos continuar então. Conhecemos o número de classes. Agora a gente vai conhecer a amplitude de cada classe, o tamanho. Tá vendo? A gente tem 6 classes. Qual vai ser o tamanho de cada classe dessa? É o que a gente vai descobrir agora. Para descobrir isso, a gente tem essa fórmula aqui. É porque eu voltei para exemplificar, não era para ter voltado, era para ter seguido. Vamos lá. A amplitude de cada classe se delimita da seguinte forma. Limite superior. Quem é o limite superior? Se lembra que você definiu aqui que o maior número era 173? Eu fiz aqui atrás, o valor máximo, 173, né? Definir limite superior, 173. Menos limite inferior. Qual é o limite inferior que a gente delimitou? 150, não foi? A gente delimitou aqui há pouco tempo. É a parte de cima. Quem é K? K você fez agora, ó. K você fez agora aqui, ó. Você me disse que K vai ser o quê? 6, não foi? Foi isso que a gente conversou? Então, eu vou substituir. No lugar do K, eu botei o número 6. Certo? Você entendeu de onde está vindo esse 173, esse 150, esse número 6? Ótimo, perfeito. Então, vamos lá, vamos continuar. Vamos para a matemática básica aqui agora. 173 menos 150 dá 23, concordam? 23 dividido por 6 dá 3,83. Agora vocês vão anotar aqui uma regra do tamanho do mundo, tá? Regra. Amplitude de intervalo de classe só pode ser arredondado para mais, certo? Amplitude de intervalo de classe só pode ser arredondado para mais. Por quê? Porque se a gente arredondar para menos, pode ser que fique faltando espaço para colocar os números. Então, a gente não vai fazer uma classe, vocês vão entender agora o que é amplitude de classe, quando a gente for notar na prática, menor do que 3,8. Arredondar para 3, vai faltar espaço. Então, a gente vai arredondar isso para quanto? Para 4. Então, 4 é a amplitude do intervalo de classe. Professor, pelo amor de Deus, me diga o que é intervalo de classe para eu entender. Vamos lá, ó. Vamos começar a preencher, para você entender o que é esse 4. Primeiro, a gente definiu a quantidade de classes. Né? A gente definiu que seriam 6, certo? Aqui, ó, 6 classes. Agora, a gente delimitou a amplitude, que vai ser o tamanho de cada classe dessa, que é 4, tá? Como é que a gente começa a preencher? A gente sempre começa a preencher com o menor número. Qual foi o menor número? Qual foi o limite inferior que a gente delimitou? 150, não foi? Qual é a amplitude da classe que eu disse que teria, né? Cada classe. Cada classe deve ter um tamanho de 4. Então, vai ser 150 mais quem? Mais 4. 150, vou botar aqui e depois eu vou substituir, tá? Vou apagar isso aqui depois. A amplitude não é 4. Vai ser 150 mais a amplitude, que dá igual ao que? A 154. Então, quando eu estou mostrando essa conta aqui, significa o quê? Que os resultados entre 150 e 154 vão estar aqui nessa classe, tá? Então, essa segunda classe, então, começa com que número? Começa com o número que você terminou aqui, ó. O número que você terminou não foi com 154? Então, vai ser o que agora? 154 mais 4 de novo, que foi a amplitude que a gente delimitou naquela forma. 154 mais 4 é igual a quanto? 158. E vai seguir, ó. Pegou o número que acabou lá, 158, repete ele aqui embaixo. E, de novo, 158 mais 4
é igual a 162. 162 mais 4 é igual a 168. 168 mais 4 é igual a 172. E 172 mais 4 é igual a 176. Eu fiz o cálculo só para vocês entenderem de onde está vindo cada número. De onde é que está vindo esse 4 aqui, pessoal? Daqui, ó. Vocês calcularam agora a amplitude, o tamanho de cada classe vai ser o quê? 4 centímetros, né? A gente está trabalhando com medida, 4 centímetros. Então, aqui vai ficar, ó, vou apagar para ficar mais fácil de entender, ó. Vai ficar as pessoas que tiverem entre 150 e 154 centímetros, nessa daí. Aqui, as pessoas que tiveram entre 154 e 158 centímetros. Aqui, as pessoas que tiveram entre 158 e 162 centímetros. Aqui, as pessoas que vão ter entre 152 e 168 centímetros. 162, perdão. Aqui, as pessoas que tiverem entre 168 e 172. Aqui, as pessoas que tiverem entre 176, perdão, 172 e 176. Nesse momento, você para, respira e pensa. Será que todos esses números aqui vão se encaixar aqui dentro? Todos os números que estão ali em cima estão entre 150 e 176, porque 150 aqui é o menor, e 176 é o maior. Vai estar, né, ó? Se o menor a gente disse que era 150 e o maior era 173, vai caber todo mundo aí. Se a gente fizesse isso aqui, arredondando esse 3,83 para 3, ia dar tudo errado, né? Ia ficar horrível, ia ficar assim, ó, de 150 a 153, 153 a 156, vamos ver o que a besteira que daria. 156 mais 3, 159, 162, 162 a 165. Qual que ia acontecer se a gente tivesse arredondado para baixo? Por isso que não pode, tá? Na amplitude, a 168. Não caberia várias informações. As pessoas que tivessem mais de 1,68, a gente não ia conseguir colocar. Então, é esse cuidado que eu preciso que vocês tenham, certo? De analisar a amplitude, se arredondar, arredonda para cima, que é para poder garantir que todos os números vão caber. Como é que a gente vai distribuir esses números aí dentro agora? Seguinte. Aqui. Eu errei onde? Perdão. Errei aqui, não foi? Obrigado. 166, obrigado. 166 a 1,70. Desculpa, pessoal. 1,70 a 1,74. Desculpa, agora sim. Continua cabendo, né? O último número é 1,73, então continua cabendo aqui do mesmo jeito, certo? Obrigado aí pela informação, Felipe. Como é que a gente vai distribuir isso aqui agora? Análise visual, tá? Como assim? Aqui a gente sabe que são números entre 150 e 154? Não, né? Só tem a barra de um lado. Então, aí vai ficar o quê? Os números de 150 a 153. Aqui vai ficar quem? De 154 a 157. Nesse outro, de 158 a 161. Nesse outro, de 162 a 165. Eu estou fazendo isso aqui, mas é para não ter o perigo de eu errar, tá? Então, eu aconselho que vocês façam também. Nesse outro, de 166 a 179. Nesse outro, 179 não, desculpa. 169. E nesse outro, de 1,70 a 1,74, né? No caso aqui, 1,73 da gente vai resolver, né? Então, vamos lá. Ó. Quantos números estão entre 150 e 153 centímetros? A gente vai conferir. Ó. 1, 2, 3, 4. 4 pessoas têm essa medida. Quantas pessoas têm entre 1,54 e 1,57? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 pessoas. Tá vendo que o 1,58 aqui, ó, não entrou?
Tá aqui, ó, tá escrito 1,58 aqui, mas não vai entrar, ele vai pro próximo, né? Por quê? Porque a delimitação correta é essa, certo? Pessoas com 1,58 a 1,61. Vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 pessoas aqui. Quantas pessoas têm entre 1,62 e 1,65? Tá 1,66 aqui, mas o correto é 1,65, né? Vamos lá. 1,62 tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pessoas. 8 pessoas, beleza. Entre 1,66 e 1,69. 1, 2, 3, 4, 5. E mais de 1,70, né? 3 pessoas. Bateu direitinho, ó. 40 pessoas batido e conferido. Certo? Aqui vocês elaboraram uma distribuição. Eu vou apagar isso aqui, porque isso aqui a gente não vai usar. É só um rascunho que eu fiz, né? A resposta é essa daqui, ó. É isso que vocês me entregam. Ok? Ao invés de você dar esse conjunto de dados grosseiro, o que é mais produtivo? Isso aqui. O que é mais produtivo? Essa quantidade de número aqui avulso ou essa tabela aqui bonitinha? Com certeza, a tabela bonitinha. Não é verdade? Então, essa é a proposta para esse conteúdo de hoje, tá? Elaborar distribuições de frequência com e sem intervalo de classe. Deixa eu parar o vídeo aqui, que deve estar enorme.